Meu nome é Tony Alves, tenho 52 anos, moro aqui em São Paulo há mais de 25 anos, mas comecei a estudar música muito cedo, muito criança, na cidade de Santo Amaro da Purificação, nos anos 70. Acredito que em 77, 1978, na época eu devia ter uns 7, 8 anos de idade também, tá? Com o professor Miguel Lima, que foi um professor muito bacana, deu uma formação inicial muito bem feita para a gente começou a ler música, aprender a ler música muito cedo, a ter contato com solfejos, a ter contato com aquela educação mais formal de bandas do interior, de filarmônica do interior. Foi muito bacana para mim. Foi muito legal, foi especial. Estudar música muito cedo, acho que foi super importante para mim, principalmente aprender a ler música muito cedo, entendeu? A ter contato com essa linguagem musical, porque foi o que me possibilitou entender e desenvolver, inclusive a pegar caminhos de estudo que sem isso eu não ia conseguir. Em 1983, eu me mudei para Salvador, é, sempre apaixonado por música, né? Sempre ligado, sempre focado nessa coisa de tocar. Mas em 85, eu resolvi entrar numa escola de música que tinha em Salvador, chamada AMA, Academia de Música Atual, do saudoso, do maravilhoso Sérgio Souto, tá? Que foi, era do Sérgio, do Aderbal e do Thomas, um trio que foi realmente muito importante para a formação musical de Salvador, de muita gente mesmo. Nessa época eu tive o contato com a educação musical mais ligada a jazz, a coisa do 251, a coisa do estudo da harmonia funcional, a você tocar standard de jazz, de você swingar em cima de um tema, de uma partitura, né, em cima da leitura mais jazzeada, né, vamos dizer assim, que também foi muito legal para mim. Eu acho que eu não teria aproveitado tanto se eu não soubesse ler desde criança. Isso realmente me ajudou demais, tá? Nessa época, eu pirei com essa coisa de jazz. Pirei. Era muito novo, mas eu fiquei fascinado, assim, pelo mundo de jazz, né? Assim, ligado a sax. Eu só ouvia isso, só ouvia música instrumental, só ouvia bebop, principalmente. Eu ouvi o dia todo, para desespero de minha família, tá? É... Com uns 16 anos, 1986, eu entrei no Conservatório de Música da Universidade Federal da Bahia. É um curso antes do curso superior, que também foi muito importante. Foi lá que eu tive o contato com música erudita de uma forma um pouquinho mais profunda mesmo, de você conhecer os compositores, conhecer a vida dos compositores, de você ter uma noção de solfejo, de escrita de uma forma mais apurada. Foi super importante para mim. Depois do conservatório, quando chegou eu terminei o terceiro colegial, que é a época de fazer o vestibular mesmo, assim, eu não quis entrar na Universidade de Música na época, porque a gente não tinha ainda um professor de saxofone, exatamente. Acho que até já tinha um curso de saxofone, mas era um curso feito por um professor que era um professor, na verdade, de clarineta, não era professor do instrumento, que era um excelente professor, um cara super bacana até, mas eu não me senti muito à vontade com essa história, não. E eu resolvi não fazer uma faculdade de música, continuar a tocar, mas eu resolvi fazer uma faculdade de Ciências Sociais, de Sociologia, na Universidade Federal da Bahia, que foi muito bom para mim. Foi lá que eu tive contato com leituras que me ajudaram muito a minha formação musical, por incrível que pareça. Me ajudaram no sentido de você ter uma ideia melhor do mundo que você vive, como você se posiciona no mundo que você vive, como são as relações políticas, as relações sociais, que tudo, no final das contas, está ligado, né, ao mercado que você vai querer atingir como músico, né? Foi muito bom essa época.
Depois de alguns anos na faculdade de Sociologia, eu resolvi entrar na Universidade de Música realmente, assim. Eu já era músico profissional, porque eu já estava ganhando dinheiro com isso desde os 17 anos, tá? Então eu via que não tinha tanto sentido eu me formar numa faculdade que não era a coisa que eu estava trabalhando, por mais que eu gostasse de ciências sociais. E entrei na faculdade de música, acho que em 1988, com 18 anos. É, é, entrei na faculdade primeiro, na faculdade de música, não no curso de instrumento. Adorava as aulas, gostava demais. Só que em 95 eu me mudei para São Paulo, eu fiz uma banda. Eu formei uma banda com alguns amigos, todos músicos profissionais também. A gente vendeu esse projeto para uma gravadora multinacional e a gente acabou tendo de vir para São Paulo para trabalhar, fazer divulgação, programa de televisão, a gravar outros discos. E eu me mudei de vez para São Paulo em 1995, tá? Aqui eu fiquei alguns anos trabalhando como músico também, com a minha banda e gravando com um bocado de gente também aqui do mercado de São Paulo. Comecei a trabalhar com áudio para publicidade, com música para cinema, música para imagem, principalmente. E tive a sorte de começar com um cara maravilhoso, que foi o Zé Rodrigues. Foi o Zé que me deu as primeiras oportunidades de pegar clientes bacanas, assim, e enlouquecer e tentar fazer uma coisa diferente para conseguir aquela conta, aquele cliente. Foi muito bom. Para mim, o Zé era um cara maravilhoso, talentosíssimo. Ele foi trompetista, né? Escrevia bem, arranjava bem. Era um excelente compositor. Com certeza foi um dos compositores que eu já trabalhei na vida que tinha mais facilidade, né? Mais fluidez para compor. Com certeza, com certeza. Aprendi muito com ele, muito. Eu comecei a tocar profissionalmente com uns 16, 17 anos, tá? Com tudo que você imaginar. De banda de axé, de pré-axé, né? Antes do axé music até. De banda de rock, barzinho, que é muito bom para a formação de qualquer músico, até um certo ponto, claro. Comecei também a fazer baile, que é muito bacana também para qualquer músico. Isso te dá uma variedade de estilos no seu portfólio que é único, é um presente. Infelizmente, nem todos os lugares do Brasil você teve essa oportunidade de tocar com tanto estilo diferente, com tanta coisa diferente quanto na Bahia. Isso foi bacana pra gente. Aqui em São Paulo mesmo não foi tão assim, pelo que eu vejo dos amigos aqui que tocam. A coisa sempre foi um pouco muito setorizada, muito segmentada. O cara tocava ali em rock, mas não tocava nada além disso. Ele tocava sertanejo, mas quase nada além disso. Ele ficava muito, muito bom naquele estilo, mas sem muito molejo para tocar outras coisas, né? Isso a gente na Bahia a gente pode dizer que a gente tem. Meu estilo como saxofonista daquela época, embora eu adorasse jazz, gostava de jazz, estudava muito essa praia, eu não me considerava um saxofonista jazzista exatamente, não. Pelo contrário, eu sempre me considerei um cara mais. Não sei nem se eu consigo formatar, mas eu acho que meu estilo era uma coisa mais pop, vamos dizer assim, tá? Talvez por isso eu comecei. Talvez eu tenha sido uma das primeiras pessoas a tocar sax em bandas de axé em Salvador, em trio elétrico. Até antes de mim não tinha tanto, não. Tinha um Paulinho Andrade, mas eu não consigo lembrar de mais ninguém antes do Paulinho, não. Tá? É, Esse mercado de axé music é um mercado de música pop. E eu acho que a partir daí você tem que ter coisas dentro da linguagem de música pop que eu tinha. E foi por isso que eu comecei a tocar, tá? No começo, nossa, eu toquei com muita gente em Salvador. Toquei com. Nossa, eu toquei com, ó, Jorge Zaret, toquei com Jalperi, toquei com Netinho na banda Beijo, toquei. Cara, com muita gente. Com muita gente. Me lembro que na época a gente acabava meio que
rodava mesmo na mão de muita artista, no bom caminho, no bom sentido, é claro. Na época era normal um músico tocar realmente com muita gente. Toquei com Sarah Jane, que é uma queridona, assim. Sarah, inclusive, eu fui diretor musical dela uma época. Toquei com Ivete Sangalo. Acho que numa das primeiras bandas dela, acho que numa das primeiras bandas dela, toquei com a Ivete Sangalo. Acho que numa das primeiras bandas dela, se não me engano, que não era uma banda de axé, era uma banda de música pop. Até a gente fez um show com ela concorrendo o Troféu Caymmi, que ela acabou ganhando. É, Cara, toquei com bastante, toquei com a Melinha, toquei com bastante gente em Salvador. Quais os interesses e desinteresses em fazer um curso superior de música em Salvador? Olha, para mim a coisa é muito clara, quanto mais conhecimento melhor. Acho que vantagem ou desvantagem de fazer um curso superior de música em Salvador hoje, não tem dúvida não, tem que fazer. Quanto mais conhecimento você pegar, melhor. O mercado de música em Salvador é um mercado essencialmente comercial, entendeu? E se você se propor a entrar nesse mercado e se acomodar nele, não vai dar muito certo para você não, cara, porque o artista, ele tá criando sua carreira, você é um contratado do artista, só uma peça ali. Então você tem que tentar se desenvolver o máximo que você puder. E com certeza a universidade de música hoje vai ser essencial para você. Entendeu? Ainda mais hoje que o curso de saxofone em Salvador já está muito mais evoluído, né? Já está muito mais estabelecido. Nossa, para mim não tem dúvida. Não tem dúvida. Eu acho que o meu estilo sempre foi uma coisa mais ligada à música pop, sabia? Principalmente profissionalmente, porque na minha intimidade, nas coisas mais pessoais, eu tinha as coisas que eu gostava mais, as coisas que eu desenvolvia, que eu compunha, mas no mercado de trabalho, esse lado não tinha muito porquê eu estar botando aquilo ali para fora. Eu acho mais interessante colocar mais esse lado pop na atuação com as bandas, principalmente Salvador, em banda de axé, né? Não tinha como eu resgatar um saxofonista dos anos 60, bibopeiro, para tocar naquele negócio. Não rola. É uma música extremamente comercial, tá? Uma música que foi feita mais para dançar do que para ouvir, tá? E a gente estava ali trabalhando com o que tinha. Eu acho que eu sempre fui mais solista do que atuante em metaleira, em naipe de metais, sabia? Até porque Salvador, naquela época, ela não tinha, como no Rio de Janeiro tinha, de times especializados, assim, entrosadíssimos para gravar metal, entendeu? Você tinha Serginho Trombone, aquele time dele, o time do Bidinho. Em Salvador não era bem assim. Você ia gravar, você juntava as três pessoas que não estavam atuando sempre juntas, tá? Não tinham aquele entrosamento todo e até saíam algumas coisas boas, mas é diferente. E era caro você ter três músicos de metal num show. Hoje em dia é mais comum, né, no mercado de axé, porque os valores também dos shows subiram bem mais, né? Isso tudo propicia você ter uma verba para poder investir nisso, né? Mas eu sempre gostei de metais. Inclusive, hoje em dia, uma das coisas que eu mais faço é arranjo, né? Uma coisa interessante também é que nessa atuação como músico em bandas em Salvador, dessa coisa de música pop, chegou uma hora que eu senti que só o sax não era suficiente para aquele estilo musical. Então eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas assim em Salvador a usar instrumentos MIDI de saxofone, tá? Em 1989 eu comprei um WX-11 da Yamaha com módulo, acho que o M1R, o módulo do M1, 1990, por ali, e comecei a tocar com essas bandas. O que foi muito interessante porque na época o estilo de gravação ainda né? Você tinha a coisa da base e da cobertura, tá? Para você repetir o que era gravado
praticamente 100% dos discos, você teria de ter 2 tecladistas. Um tecladista só não tem como fazer tudo, tá? E fazendo sax midi, né, fazendo sax acústico e tendo e junto com o tecladista, a gente conseguia fazer praticamente tudo que estava gravado no disco. Isso para mim foi muito interessante também, foi uma coisa que me deu bastante espaço em Salvador, foi ter feito essa abertura. Olhe, geralmente, nessa coisa específica do mercado de axé music, os arranjos eram mais feitos no estúdio, pelo menos assim, em relação a mim. Assim, se tivesse alguma coisa que fosse um pouquinho mais sofisticada, eu tinha de escrever em casa, mas eu acho que no estúdio a gente conseguia dar conta de tudo ali no tempo do ensaio. Geralmente era feito assim. Engraçado que hoje em dia os meus arranjos saem de outra forma. Eu paro para pensar. Hoje a gente tem um computador para ajudar nessa criação, né? O que é maravilhoso, que na época a gente não tinha tão fácil. Embora eu comecei a trabalhar com computador com música em 1990 também, 91. Sim, era bem precário o negócio, cara. Era muito difícil, assim. Era bem precário o negócio. Não, se gravava pouquíssimos canais. O sax MIDI, principalmente, que era uma forma bem interessante de você entrar informação no computador, né? De ter uma coisa do input note. Ele tem uma mensagem de um control change de MIDI, que é o control da respiração, né? Que nem todos os programas aceitavam isso de uma forma legal, não. Às vezes era tanta informação de números que o computador travava. Hoje em dia tá maravilhoso, cara. Tá maravilhoso para gravar. Você tem todos os recursos na mão, todas as formas de pesquisa na mão. E hoje em dia tem uma coisa que na minha época não tinha tanto, tão, pelo menos não tão fácil. Eu me lembro que nos anos 80 a gente tinha algumas Xerox de harmonia da Berkeley, que deveria ter sido trazida pelo Sérgio, pelo Aderbal, pelo Thomas, provavelmente, não tenho certeza. A gente tinha uma Xerox mimeografada, se não me engano, do Nelson Farias, da Universidade de Brasília. Nelson Farias, que o guitarrista, que era muito bacana, muito bem feito. Ele, acho que, se não me engano, era manuscrito mesmo, assim. Só que, cara, a informação tava toda ali, era muito boa, mas era difícil, às vezes a pessoa tinha, mas não queria emprestar para xerocar, com medo do cara sumir com o material dele. Hoje em dia tá tão mais fácil. Você entra na internet, você tem ajuda para analisar com a música que você quiser, mais sofisticada que você quiser. Você tem aula com músicos de todo lugar do mundo, com legendinha em inglês, legendinha em português. Hoje em dia está muito mais interessante a coisa do aprendizado de música do que na época da gente dos anos 80. Isso eu acho bacana, acho muito bom. Bom, sobre o retorno financeiro de ter tocado em bandas de axé, cara, isso é muito relativo, tá? Como eu falei para vocês, eu ter feito um curso de sociologia me ajudou bastante a ter uma visão do mundo um pouquinho mais ampla e principalmente de saber se posicionar na hora de cobrar cachê. Eu nunca tive pudor de cobrar, não, tá? Nunca tive, não. Na verdade, eu não estava tocando uma banda de axé por prazer, não tinha muito não, cara. Era esquema gogo boy da música mesmo, assim, cara. O que eu queria era a parte financeira, então assim, não tinha sentido eu estar ali fazendo aquilo se não fosse bem remunerado. Claro que no começo é um pouquinho mais difícil, até porque o nível dos artistas que você está tocando, eles não têm tanta grana para poder te pagar um bom cachê, mas assim, a partir uma certa época, era isso aí. O valor é tanto e geralmente eles pagavam, assim, os artistas pagavam direitinho. Às vezes um ou outro tentava negociar, dentro da minha possibilidade eu conseguia. Agora o que eu acho é o seguinte, eu acho que ainda é pago muito pouco para o músico profissional. Hoje, por incrível que pareça, entendeu? É pior
ainda. Pior no sentido da coisa relativa ao cachê que o artista ganha. Porque nos anos 80, até no comecinho dos anos 90, não era comum esses valores de show que a gente vê hoje em dia. Isso começou, na verdade, acho que o primeiro artista a cobrar um show, que na verdade, se não me engano, eram US$ 100.000, ou era US$ 1 milhão, não me lembro, há muito tempo atrás, mas era um valor altíssimo, acho que foi o Leonardo, no começo dos anos 90, que foi um escândalo no mercado. Meu Deus, o show do cara é uma fortuna. E a coisa acabou indo por aí, por aí, por aí, e meio que se estabeleceu. Hoje você tem cifras de valores de shows que são absurdas, às vezes muito mais caras do que o mercado de fora. Engraçado isso, né? Tudo bem que tem a diferença em dólar, mas até para a realidade, nossa, é muito mais caro do que. Mas na verdade, realmente é caro. E eu acho que não tem sentido um artista ganhar R$ 500.000 por show e pagar 2 mil para um músico, tendo 4 músicos, 5 músicos contratados, às vezes 10. Mas eu acho que poderia ser feito de uma forma melhor, sim. Eu acho que o mercado é muito sovina ainda, e também falta mais organização dos músicos para conseguir ter esse tipo de mudança de valor, né? O Sindicato dos Músicos em Salvador nunca funcionou, sempre foi uma coisa estranhíssima, infelizmente. Nunca teve tanta representatividade, não. Era uma estrutura estranha. A Ordem dos Músicos era pior ainda, né? Era uma coisa, sei lá, parecia ser uma coisa meio corrupta, meio esquisita, entendeu? Mas eu acho que sem organização não muda, não, tá? Tem que se organizar, tem que se organizar. Seria muito interessante em Salvador você ter um nível de organização que tinha no Rio de Janeiro, por exemplo. Eu me lembro que no Rio teve greve de músicos. Eu nunca ouvi falar de ter tido uma greve de músico em Salvador, sinceramente. É uma vergonha, né? Ó, profissionalmente eu nunca me dividi, não. Eu sempre fui só músico, eu sempre só me dediquei profissionalmente à música. E dava para se manter, dava para se manter. Às vezes em Salvador, principalmente no inverno, né, dava uma quedinha, mas dava, poderia ser melhor talvez, mas dava para se manter sim. Se eu me sinto contemplado financeiramente dentro dos valores de sua obra, que a minha obra contribuiu para o movimento da Axé Music. Essa pergunta para mim, eu acho que vai naquela coisa, você contrata um arquiteto para fazer um conjunto habitacional. Beleza, legal ter feito, fez aquele conjunto habitacional assim, mas a contribuição foi essa, né? Eu tenho um ditadozinho muito interessante para mim, que é o seguinte: ó, meu amigo, eu quero minha parte em dinheiro, tá bom? Com a maturidade de hoje, se eu dedicaria 100% do meu tempo a tocar saxofone. Hum, olhe, o estudo do sax tem um lado muito orgânico, né? Aquela coisa da sonoridade. Você tem que ter um tempo, uma dedicação para isso, especial. Senão não dá. Eu acredito que vai chegar uma hora que eu vou ter uma tranquilidade, que eu vou pegar um sax de novo e continuar a tocar, mas por prazer mesmo, assim, tá? Não pra entrar de novo naquele furacão de show pra caramba, de tocar com artista. Não sei se eu tenho mais saco pra isso não, mas pra mim mesmo, entendeu? Pra gravar aqui no meu estúdio, uma coisa mais de prazer mesmo. Mas eu tenho que ter uma tranquilidade para você ter uma dedicação com sax. O estudo de sax é uma coisa muito orgânica, né?